Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos começar a conversar sobre funções. E esse é um assunto bem extenso, que eu acredito que vamos, não só numa aula, mas em um vídeo, em uma postagem, eu vou estar passando para vocês, mas eu acredito que a gente vai fazer algumas aulas falando sobre este assunto, beleza? Bom, sobre o que for conversado aqui hoje, eu vou elaborar uma atividade onde vocês, pegando esta atividade, bom, eu vou estar colocando o link desse vídeo mais a atividade no grupo de pais ou responsáveis e também no Google Sala de Aula, ok? Então, tanto faz você pegar lá no Sala de Aula ou pegar no grupo de pais, dá na mesma. Mas eu sugiro que vocês entrem no Google Sala de Aula, tá bom? É bom porque fica registrado lá quando você se loga, quando as lições que você pega lá, ok? Lá no próprio Google Sala de Aula tem como mandar a imagem das resoluções. Mas se tiver com complicação, na atividade tem meu e-mail. Então você vai pegar a atividade que eu passar, vai copiar no caderno bonitinho, coloca o título, né, o assunto da aula. Nesse caso aqui são funções. Coloca lá, funções, teu nome, a sala que você pertence, copia a questão 1, resolve, copia a questão 2, resolve, bonitinho, tá bom? Tira uma foto bem visível, mesmo que seja uma, duas, três, quatro, quantas fotos forem, anexa ao e-mail e manda para o meu e-mail. O e-mail está aí na atividade. Vai ser colocado na atividade o prazo para entrega. E eu vou estar, depois de que corrigir essas atividades, vou estar usando isso como uma avaliação e também como frequência, beleza? Eu até peço, se você conhece algum colega da sala que ainda não entrou e nem pegou nenhuma atividade, se você puder, por favor, passe para ele essa atividade e peça que ele mande para mim lá as resoluções no meu e-mail, que eu vou estar registrando isso como participação ativa do aluno, beleza? Então vamos lá, eu vou virar a câmera aqui e vamos começar a conversar um pouquinho sobre funções, beleza? Vamos lá então? Bom, funções, né? Vamos primeiro pensar, vamos ter uma noção do que é uma função por meio de conjuntos. Conjuntos nós já trabalhamos, né? Conjuntos numéricos, conjuntos em si, ok? Mas digamos nesse exemplo, exemplo A. Digamos que eu tenha no conjunto que eu vou chamar de A os elementos menos 1, 0 e menos 2. E no conjunto B eu tenho os elementos menos 2, 0, 1 e 4, ok? Bom, eu quero associar cada elemento de A ao seu dobro em B. Veja que eu tenho uma regra para fazer a associação de elementos de A com elementos de B. E essa regra, né, para eu associar esses elementos é chamada de lei de correspondência. Ok? Muito bem. Olha só. Eu vou representar esses conjuntos numéricos na forma de diagramas. Ok? Olha só. Eu tenho que... A lei de correspondência me obriga a relacionar cada elemento de A ao seu dobro em B. Olha, então eu tenho que ter na memória a lei de formação. Então, vamos pensar no menos 1. Quanto é o dobro de menos 1? É menos 2. Então, eu posso associar o menos 1 do conjunto A, que eu vou chamar de conjunto de partida, com o elemento menos 2 do conjunto B, que eu vou chamar de conjunto de chegada, ok? Agora, o 0. Qual é o dobro de 0? É 0. Então, o elemento com valor 0 do conjunto A, que é o conjunto de partida, tem seu correspondente no elemento que também tem valor 0 no conjunto B, que é o conjunto de chegada. E o 2?
o dobro de 2 é 4. Então, 2, 4. Da mesma forma. Ok? Aí cabe aqui umas informações, ó, umas observações. Para que isso represente uma função, né? Observação 1. Todo elemento de A está sendo utilizado, ou seja, não pode sobrar elemento em A. Beleza, não sobrou ninguém, todo mundo está sendo utilizado. E observação 2. Cada elemento de A tem um único correspondente em B. E é o que está acontecendo, ó. Cada elemento de A só tem par com um elemento em B. Mesmo que B esteja sobrando 1, não tem problema. O que não pode é sobrar em A. Ok? Bom, agora vamos fazer, para a gente entender um pouquinho, tentar entender um pouco melhor o que é uma função. Imagina que nós tenhamos uma máquina de triplicar. Ok? Então eu tenho aqui, ó, uma máquina de triplicar. O que acontece? Eu tenho elementos do conjunto de entrada, que serão o elemento 1, o elemento 3 e o elemento 5. Eu tenho a máquina de triplicar e eu tenho os elementos 3, elemento 9 e elemento 15, que estão no conjunto de chegada. Olha só o que acontece. Digamos que o elemento 1 chega na máquina. Ele vai ser triplicado. Qual vai ser o resultado? 3. Então, o elemento 1 do conjunto de partida tem correspondente com o elemento de valor 3 no conjunto de chegada. Vamos pensar, ó, máquina de triplicar os números. Digamos que chega o número 3 na máquina. Logo, é o triplo, 3 vezes 3 é 9. Chega o número 5 na máquina, é 15. Entenderam? Então, essa máquina que está triplicando os números nesse exemplo, né, hipótese, é uma lei de correspondência ou função de correspondência. Entenderam? O que é a função? A função é o que transforma, é o que liga o elemento de conjunto de partida ao elemento de conjunto do conjunto de chegada. Beleza? Vamos continuar. Vamos pensar nesse exemplo B agora. Ó. Conjunto A, elemento 1 e elemento 3. Conjunto B, elemento 2, elemento 3 e elemento 4. Qual que vai ser a minha lei de correspondência ou função de correspondência? Associar cada elemento de A a um valor maior em B. Então, olha só. Então, eu tenho esta lei de correspondência para esta situação, que no fundo eu não sei se vai ser mesmo uma função. Sabe por quê? Olha só. Um elemento de A com um valor maior em B. Se eu 1, eu posso ligar com 2, porque 2 é maior que 1. 1 eu posso ligar por 3, que o 3 é maior que 1. 1 eu posso ligar com 4, porque 4 é maior que 1. O 3 eu só posso ligar por 4, porque 4 é maior que 3. Fiz as ligações, mas ó, lembra aquelas observações logo no começo? Isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Um elemento do conjunto A não pode ter mais de uma correspondência em B. Então, logo esse exemplo não é uma função. Nesse caso, não temos uma função de A em B, A partida B chegada, pois o elemento 1 de A, possui 3 elementos em B, ok? Logo, esta representação, esta lei de formação, esses elementos, ou seja, essa lei de formação, eu não posso declará-la, nomeá-la, indicá-la como uma função. Então, ela não é uma função. Beleza? Vamos agora para esse outro exemplo. Então, tem aí o A, 0, 1, 2, B, 1, 2, 3, 4. Lei de correspondência ou função de correspondência. Associar cada elemento de A ao seu igual valor em B. Então, olha só. O 0, tem alguém aqui que é igual? Não. O 1 tem, liguei. O 2 tem, liguei. O 3 e 4 está sobrando no conjunto de ligado, não tem problema. Mas não pode sobrar ninguém sem correspondência no conjunto de partida. Existem elementos no conjunto de partida que não tem correspondente no conjunto de chegada. Logo, não é uma função.
Nesse caso, não temos uma função de A em B, pois existem elementos de A que não possuem correspondentes em B. Ok? Então, aí estamos dando alguns exemplos para vocês. Vamos para o próximo. Agora, vamos à definição e notação de uma função. Ok? Definição. Dados dois conjuntos A e B, uma função de A em B. Quando falo de uma função de A em B, é que A é o conjunto de partida e B é o conjunto de chegada. É uma regra que indica como associar os elementos. Ó, de novo, dados dois conjuntos A e B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar os elementos X, que pertence ao conjunto A, que é o conjunto de partida, a um único Y, que pertence ao conjunto B, que é o conjunto de chegada. Logo, a gente vai ter essa representação, elementos do conjunto A. Os valores vão ser o X. Aí eu tenho a lei de correspondência ou função de correspondência. E aí eu vou ter o Y, que é o resultado dessa função de correspondência, que está no conjunto de chegada. Logo, eu posso a minha seguinte notação. F de A em B, onde o A são os elementos que eu vou chamar de X, e o Y é o resultado que vai estar no conjunto B. Entendeu? Ó, vamos para exemplo. Olha só. Digamos que eu tenha essa representação, esse diagrama aqui. Ó. Tenho A, B, 1, 3, 5, 3, 9, 15 e 20. Olha só. Qual vai ser a minha função? Função de A em B. Então, é uma função que vai de A para B. De A para B. Qual é a função? F de x igual 3x. Ou seja, o A vão ser valores que eu vou dar para o x. Então, eu coloquei, sei lá, 1, 3 e 5, ok? Agora, a correspondente em B tem que valer 3 vezes o x. Ora, então vamos pensar aqui. Já que a função f de x igual a 3x, se f for relativo ao A conjunto de partida, então esse 1 é um valor de x. Então, f de 1 igual a 3 vezes... Quanto é que é o x que eu coloquei aqui? 1. 3 vezes 1, 3. Logo, essa lei de correspondência, essa aqui, ó, essa função de correspondência liga o elemento com o valor 1 que eu coloquei em A ao elemento 3 no conjunto de chegada B. Por quê? Porque o f de x é igual a 3x. Se o x é 1, o 3x vai ser o resultado em B. Então, 3 vezes 1, 3. Depois, f de 3 igual a 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. O outro, 5. F de 5 igual a 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. Opa! É uma função, concordam? Não está sobrando ninguém em B. Em A, desculpe. Não está sobrando ninguém em A. A só tem um correspondente em B. Está sobrando em B? Não tem problema. O importante é que todo mundo de A está sendo utilizado e tem um único correspondente em B. Beleza? Joia! Estamos aplicando aí a lei de correspondência ou função de correspondência.